Bom dia, cavalheiros, damas, terceiro ano, ensino médio. Hoje nós vamos falar, de uma parte essencial. A gente fala que as vanguardas europeias, no Enem, elas não caem, não, elas despencam, desmancham, desmontam. Até hoje eu não encontrei uma prova do Enem que não tivesse aí alguma menção, alguma referência às vanguardas europeias. Então, isso aqui é essencial para a gente. Nós finalizamos na nossa última aula falando sobre o pré-modernismo, nós estamos falando de literatura brasileira, mas agora antes de falar da Semana da Arte Moderna, de falar da primeira fase do modernismo, da segunda geração, da terceira geração do modernismo, não tem como nós falarmos da nossa literatura a partir da Semana da Arte Moderna de 1922, sem entender a importância e sem valorizar esse movimento tão forte que foram as vanguardas europeias. E aí a palavra vanguarda, de vanguarde, que vai à frente do tempo, ou seja, aquele conjunto de movimentos, de ações que aconteceram e que trouxeram aí para nós uma grande inovação, uma grande inovação no aspecto de rompimento de padrões, de rompimento. Então, quando eu penso em vanguarda europeia, eu penso em rompimento de padrão. Ou seja, vamos produzir uma arte, porque até então, se a gente parar para pensar, nos movimentos anteriores que nós estudamos, barroco, arcadismo, parnasianismo, sempre a gente tem ali uma experiência de algum modelo, de algum cânone, vamos dizer assim, que trazia uma referência daquela arte, ou seja, ela vai buscar, ela vai beber em alguma fonte e através daquela fonte ela vai fazer uma nova roupagem da arte. As vanguardas não, as vanguardas elas são um movimento de ruptura, eu falo assim que é uma quebra forte, ela acontece ali no início do século XX, aí coincide muito com, não sei se a gente pode chamar atenção para isso, mas ela coincide muito com a questão da Primeira Guerra, no início, do meio, do final da Primeira Guerra, esse contexto histórico aí que a gente sabe que influencia na literatura, na arte de maneira geral, porque a vanguarda, diferente dos outros movimentos que nós falamos, que a gente deu ênfase basicamente na literatura, as vanguardas europeias vão muito além disso. Elas vão falar da pintura, da escultura, da arquitetura, da literatura. Então, as vanguardas europeias trazem um olhar mais amplo para a arte, ou seja, várias coisas populando acontecendo ao mesmo tempo, e cada uma com o seu jeito, com a sua característica, ou seja, a palavra-chave é ruptura e liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de posicionamento, liberdade de construção, ou seja, a ausência de regras permite aí um novo olhar artístico. Nem tão bem visto por todos, mas que trouxe aí, que fez com que a gente avançasse a nossa arte, de maneira geral, para culminar depois no modernismo, esse movimento artístico, literário, tão forte, tão importante para nós, nos últimos tempos. Aí lembrando que nós estamos encerrando aí a nossa apostila na apostila 3, na próxima aula a gente já está na apostila 4, tá? E aí os exercícios páginas 140 a 142, tem muita coisa bacana de exercícios do Enem, de vanguardas europeias, de pré-modernismo, que vale a pena fazer, tá, pessoal? Então aqui a gente mostra aí um exemplo aí de uma obra cubista, de Picasso, para que vocês já comecem aí a abrir o espírito de vocês para a nossa vanguarda europeia, uma obra tão bacana. E a gente fala o seguinte, que, como eu disse para vocês, as vanguardas europeias acontecem aí no início do século XX, e ela vai ser essa corrente inovadora, essa corrente de ruptura, E a gente fala aqui que é a literatura, a arte dos ismos, Aí nós temos o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, que vão marcar, vão ser marcadas por muitos manifestos, então muitos textos escritos, muitos textos que vão
apresentar propostas, né? Então eles não ficam só no ramo de fazer um quadro, uma pintura, uma escultura, uma literatura, não, mas eles também se posicionam. São grupos de pessoas que se organizaram por proximidade ou até por diferenças também, mas que vão defender. Então, os vanguardistas, eles acreditam naquilo que eles defendem. Isso é muito bacana, muito interessante, né? Então, aquele que é do movimento futurista, ele vai fazer um manifesto futurista e ele vai defender por que ele acredita no futurismo, né? Aquele que é do movimento dadaísta, ele vai fazer um manifesto e ele vai defender por que ele acredita naquele movimento, né? São pessoas querendo debater situações, ideias, produzir uma arte voltada para a inovação, para a ruptura de padrão, seja chega de padrão, chega de modelinho a ser seguido, né? Aí um movimento que chama muita atenção para a gente, né, que é o surrealismo. Ele começa na França, né, ele tem origem na França, como muitos movimentos, né, ele foi criado lá em 1924, com a publicação do Manifesto Surrealista de André Breton, e ele vai ser caracterizado por como é que eu posso dizer para vocês? Por um movimento de expressão espontânea, né? Que vai ser regrado pelo inconsciente. Eu falo que o surreal, ou seja, surreal, além do real, é aquele movimento artístico que vai trazer à tona o subconsciente, né? Aquilo que não é só uma cópia de desenho, é uma arte não mimética. Diferente de muitas artes que são miméticas, que são reprodução, né? Pintura, eu olho para uma paisagem, eu vou lá e pinto a paisagem tal como ela é. Eu olho para uma pessoa e faço um autorretrato. Não, o surrealismo não quer nada disso. Ele quer trazer à tona, né, o inconsciente, aquilo que está lá dentro da pessoa, dentro do inconsciente, burbulando, né, e transcender a regra normal. Ele quer trazer para fora, né, aquilo que tem de mais profundo dessas associações mais profundas do íntimo do ser humano, né? E aí o sonho é algo forte no surrealismo. Então, a palavra fundamental de surrealismo, o inconsciente, o sonho, trazer à tona aquilo que está para além do real, né? Está para o inconsciente, né? Então, a gente vai ver aí as formas são baseadas na fantasia, no sonho, no inconsciente. Aí nós temos aí, para ilustrar bem, um quadro do Salvador Dalí, né? De todos eles, o nome mais importante, mais significativo do surrealismo, né? Então ele traz ilusões ópticas, né? Dissociação de imagens e legendas, né? Então, são sonhos construídos na ironia, nos sonhos. Na literatura, a gente vai perceber o humor, o sonho, a utopia, as informações que são contrárias à lógica, né? Então, ele vai ser marcado pela livre associação de ideias, né? É um revisitar do inconsciente, né? Então, e aí o nome fundamental, o nome mais importante que a gente tem, Salvador Dalí. Não dá para pensar em surrealismo sem falar de Salvador Dalí. Assim como não tem como falar de cubismo sem falar em Pablo Picasso, né? Foi um movimento que surgiu aí em Paris também, né? Com os principais Georges Braque e Pablo Picasso, né? E ele foi baseado no trabalho de Cézanne, né? Uma das formas mais puras de restringir a natureza morta, né? Eles vão buscar temas que estão relacionados à natureza morta. E uma característica fundamental, um traço assim, pulo do gato para você reconhecer o cubismo, as formas geométricas, ou seja, a geometrização das formas, né? Representado todas essas partes de um objeto no mesmo plano, né? Então, é interessante que a gente pensar isso. Geometrização das formas e volumes, renúncia à perspectiva, representação do volume sobre superfícies planas e a sensação de pintura escultória. Então, você vê ali, fica parecendo uma escultura, a pintura fica parecendo uma escultura, né? Então, aqui a gente tem várias obras, né? E dá para vocês perceberem isso aí, tá vendo? O uso, né, das formas geométricas, né? A planificação, a geometrização. Então, palavra-chave para cubismo, geometrização das formas, nome-chave, Pablo Picasso. Ok? O expressionismo
né? É um movimento aí artístico que surgiu aí também, né, no finalzinho do século XIX, início do século XX, e ele vai surgir como uma reação ao impressionismo, né? Então, o objetivo dele? Apresentar uma obra que seja reflexo direto do interior do artista, né? Então ele vai ter aí cores violentas, temáticas como a solidão, como a miséria, a amargura, né, que vai, de uma certa forma, circundar ali, né, um universo, principalmente na Alemanha, do pré-bélico, ou seja, anterior àquele clima de guerra, né? E os elementos mais característicos dessa obra vai ser a cor, o dinamismo e o sentimento, né? Então, o objetivo primordial dos expressionistas é transmitir suas emoções de maneira mais profunda, né? Aí a gente vai ter a subjetividade, cores fortes e vibrantes, né? Nós vamos ter aí os sentimentos humanos ditos de maneira clara. Então esse quadro aqui, né, de Cândido Portinari mostra muito bem isso aí, né? É intenso ver um quadro como esse, né? Forte, intenso, né? De críticas sociais, uma realidade deformada, né? Ele vai usar a deformação da realidade, mas através da crítica do sentimento humano, com cores fortes, vibrantes, né? E aí no Brasil a gente vai ter a Anita Malfatti com cores, né, bem fortes, usando, a gente fala assim que a cor local, né, ela tem essa preocupação de trazer a cor local para a sua obra, né? Então, Anita Malfatti é um nome fundamental, né, lá na nossa Semana da Arte Moderna, mas também, né, das vanguardas europeias do expressionismo. E um nome fundamental que a gente tem, que a gente sempre fala, que é o Eduard Munch, né, com o Grito. Né? Quantas obras intertextuais do Grito nós já vimos, né? Então aí dá para vocês verem aí cores intensas, vibrantes, né? Realidade disforme, né? Não é aquela representação bonitinha, desenhadinha, conformadinha da realidade, e sempre trazendo uma reflexão do humano, né? Que é muito interessante do expressionismo. O futurismo, né? Alguns criticam, outros defendem, né? E aí a gente não se coloca dentro da arte de maneira a defender ou criticar, não é esse o nosso viés, né? A arte, ela nos sensibiliza ou não, ela nos provoca uma reação, seja ela positiva ou negativa, mas ela tem que nos tocar, né? E aí quando a gente fala de futurismo, não tem como não falar de Marinetti, né? Filippo Marinetti, italiano, que fez aí o Manifesto Futurista. E o futurismo, ele é interessante, que ele quer fazer o quê? Uma ligação entre a arte e a modernidade. Ele quer trazer para a arte a valorização do moderno, tecnológico, da eletricidade, das máquinas, dos motores, da velocidade. E ele vai trazer uma marca fundamental, a negação ao passado. E aí, assusta alguns, né, também a exaltação da guerra e da violência. Né? Então, o futurismo é aquele movimento que quer a ruptura radical, né, com o passado, tipo assim, vamos queimar esse monte de museu, vamos queimar esse monte de obra de modelo a ser seguido, né? Então, ele vai buscar, ele vai querer o quê? Representar a velocidade, a cor a forma e a cor não bastava para representar o dinamismo moderno, né? Então, o membros aí está escrito errado, pessoal, antes de P e B com M, né? Que foi um erro de digitação, né? Tem a representação de membros dispostos ao radical, né? E a gente vai ver muito formato triangular, a recorrência entre temas de forças dinâmicas como automóvel, futuro, né? Contribuições para movimentos artísticos, né? No futurismo, para o futurismo russo, o dadaísmo. Então, quando vocês pensam em futurismo, quais são os nomes? Qual que é o nome forte? Filippo Marinetti, o italiano, e a base essencial: quebra com o passado, valorização das formas, valorização da eletricidade e negação ao passado. Ok? E aí depois nós temos o dadaísmo, né? Que é engraçado, né? A gente fala assim que o dadaísmo, ele é um movimento literário que quer provocar, de uma certa forma, ele quer chocar as pessoas através do escândalo, ele quer incomodar, né? Ou seja, é um movimento de contestação, de negação, né? Então, assim, os artistas dadaístas, né? Eles estavam, aí o nome fundamental, Tristan Tzara,
tá? São tensões dadaísmo, a gente vai falar de Tristan Tzara. Então, um movimento de crítica em que ele acha que o momento da guerra, a dor, o sofrimento que a guerra trouxe, era um movimento que nem deveria fazer arte. Né? Então, é um movimento de contestação a todo esse sofrimento, a toda essa movimentação que acontece nesse período de guerra, né? E aí ele quer fazer uma contestação radical. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar elementos, né? O ready-made, né? Aquele que é pronto, ele vai pegar algo que é pronto e vai dar a eles um novo formato. Duchamp é o nome mais importante, além de Tristan Tzara, né? A gente tem Duchamp que sempre aparece aí, então ele vai pegar uma coisa pronta, né? E vai dar a ela uma nova significação, uma nova ideia, um novo olhar, um novo pensar. Tá? E aí nós encerramos com várias imagens aí para vocês entenderem, né? Então a gente tem aí uma imagem dadaísta, né? Que mostra para a gente aí aquilo que já está pronto, né? E ganhando um novo significado. Nós temos obras aí surrealistas que lembram bem, aí, aqui nós temos Tristan Tzara e Duchamp, né? No dadaísmo, assim como nós temos o surrealismo, né? E nós temos também o surrealismo, né, de Salvador Dalí, nós temos o cubismo, né, de Pablo Picasso, né? Temos também o expressionismo, né, que é tão forte, de Edouard Mann. Né? Então a gente espera que tenha dado aí para vocês uma referência bacana das vanguardas europeias. Grande beijo, sucesso a todos!